Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem garantir uma boa nota no vestibular de vocês? Então continuem assistindo esse vídeo, porque vamos falar de um componente muito importante das células eucariotas. Se vocês ainda não viram o que é uma célula eucariota e o que é o citoplasma, cliquem aqui nesse card aqui em cima, assistam essa videoaula que é curtinha e depois vocês venham aqui neste vídeo e continuem sobre esse assunto, porque hoje vamos falar sobre o citoesqueleto, como ele é formado, qual a importância dele nas nossas células e qual é a função dele. Antes de mais nada, pessoal, vamos entender o que é o citoesqueleto. Muito simples, não precisam se assustar. Pessoal, o citoesqueleto vai ser o conjunto de fibras de proteínas. Repete comigo. Citoesqueleto, conjunto de fibras de proteínas. E a gente tem 3 tipos de fibras de proteínas que formam o citoesqueleto. A gente vai ter os microfilamentos, vamos ter os microtúbulos e a gente também vai ter os filamentos intermediários. Nós vamos ver a função desses 3 e vamos ver como que cada um é formado. Basicamente, gente, o citoesqueleto vai ter essas funções. Ele vai ter função de manter a forma da célula, ele vai ter função de dar suporte à célula e sustentação, ele vai ter a função de ajudar no movimento de organelas dentro lá do citoplasma das células vegetais e ele também vai ter função de formar os cílios e flagelos, que nós vamos ver detalhadamente nos slides. Vamos lá? Então, pessoal, o que é o citoesqueleto? Muito simples, muito fácil. O citoesqueleto vai ser um conjunto de fibras de proteínas, tá? E essas fibras de proteínas, o citoesqueleto, a gente só vai encontrar nas células eucarióticas, tá? As células procarióticas não possuem citoesqueleto, tá bom, pessoal? Muito importante. Somente as eucariotas vai ter citoesqueleto. E qual vai ser a função dessas fibras de proteínas? Qual vai ser a função do citoesqueleto? Ele vai dar sustentação para a célula, ele vai manter a forma da célula e vai auxiliar nos movimentos celulares, que a gente vai ver mais para frente. E uma analogia sobre o citoesqueleto. A gente pode comparar o citoesqueleto ao quê? A gente pode comparar o citoesqueleto a um esqueleto e a um músculo. Por exemplo, não tem o esqueleto do nosso corpo? Imagina se a gente não tivesse esqueleto. A gente não ia ter sustentação, porque o que dá sustentação ao nosso corpo são os nossos ossos, é o nosso esqueleto. Tá? E o que faz com que a gente se movimente é o quê? Os músculos. Os músculos vai ter a função de contração que vai permitir que a gente se movimente. Então o citoesqueleto ele pode ser comparado a isso. Ele pode ser comparado ao esqueleto do nosso corpo e aos músculos. Ou seja, o citoesqueleto ele dá sustentação para a célula, ele mantém a forma da célula e também auxilia nos movimentos da célula. E a gente vai ter 3 tipos de fibras de proteínas, tá? A gente não viu que o citoesqueleto são fibras de proteínas, então qual que são elas, gente? Vão ser de 3 tipos. A gente vai ter os microfilamentos, a gente vai ter os microtúbulos e a gente vai ter os filamentos intermediários. Vamos ver cada um deles agora. Então, pessoal, o que vai ser os microfilamentos? Muito simples. O microfilamento ele vai ser 2 fios, ó, um fio aqui e outro fio aqui, beleza? Tá? E eles vão ter forma de hélice, tá? Igual lá que a gente viu na forma das proteínas. A gente tem a forma secundária das proteínas que ela tem a forma de hélice, a alfa-hélice. Se você não viu, procure lá na playlist de membrana plasmática sobre a forma das proteínas. E aqui, ó, o que vai acontecer? Os microfilamentos eles vão ser formados por subunidades de proteínas. Que proteína é essa, gente? Vai ser a proteína actina. Então, cada bolinha dessa, pessoal, é a fibra actina. Então, o conjunto de actina vai formar o quê? O filamento
dos microfilamentos, né? Então isso aqui forma um filamento e outro filamento. Então os microfilamentos vão ser dois filamentos torcidos em forma de hélice, tá? E vai formar os microfilamentos. E cada subunidade é formada o quê? Pela proteína a quitina. E pessoal, qual vai ser a função dos microfilamentos? Ele vai manter a forma da célula, ele vai ajudar a sustentar as microvilosidades. O que é microvilosidade, pessoal? Que a gente também viu. A microvilosidade vai ser o quê? Vai ser aquelas projeções da membrana plasmática lá no epitélio, lá nas células do intestino delgado, que aumenta a área de absorção do intestino delgado. Então, os microfilamentos vai dar sustentação, vai sustentar essas microvilosidades, tá? E além disso, esses microfilamentos também atuam em alguns movimentos celulares, tá? Em conjunto com outras proteínas, participam da contração muscular, da ciclose, emissão de pseudópodes e estrangulamento do citoplasma. Dois muito importantes, gente. A ciclose e o estrangulamento do citoplasma. O que seria isso, pessoal? O que é a ciclose? Muito fácil. A ciclose, gente, vai ser uma corrente de citoplasma. Pensem lá na corrente de um rio. O rio ele não corre, ele não tem uma correnteza. Vai ser a mesma coisa no citoplasma das células vegetais, tá, gente? Isso aqui acontece nas células vegetais. O citoplasma, ele vai ter uma corrente, ó. O citoplasma, ele não vai estar parado, ele vai ter uma correnteza. E essa correnteza faz o que, gente? Faz com que as organelas do citoplasma se movimentem dentro da célula. Então, ó, aqui eu vou ter os vacúolos nessa célula vegetal. Aqui em rosa eu vou ter o citoplasma. Aqui eu tenho um cloroplasto e aqui um núcleo. Então, essa corrente de citoplasma que faz com que as organelas, pessoal, elas se movimentem no citoplasma se chama ciclose. Então, aqui, a ciclose é a corrente de citoplasma formada ao redor do vacúolo da célula. Transporta uma organela da célula para diversas partes do citoplasma. Então, por exemplo, a organela que estava aqui pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, porque vai ter essa correnteza no citoplasma, fazendo com que a organela seja transportada de uma parte da célula para outra. Então, isso é ciclose. E quem ajuda na ciclose é os microfilamentos. Então, aí, uma função muito importante dos microfilamentos: formar a ciclose. Gente, outra função muito importante também dos microfilamentos é a citocinese. O que é citocinese? Pessoal, lá no final da divisão celular, o que acontece? Aqui, ó, é uma célula e aqui eu tenho outra célula. E aqui elas ainda, ó, estão unidas por um pedacinho de citoplasma e um pedacinho de uma membrana plasmática, tá? Então, o que acontece? O que vai ser a citocinese? Vai ser o estrangulamento do citoplasma. Aqui eu vou ter microfilamentos, tá? Que vai atuar nessa divisão do citoplasma. Então, o estrangulamento do citoplasma, ou citocinese, nada mais é do que a partição, do que partir uma célula em duas. Então, aqui, a citocinese é a partição da célula em duas células de fora para dentro, como se estivesse sendo estrangulada. Então, os microfilamentos vão estar aqui, fazendo essa citocinese, fazendo esse estrangulamento do citoplasma. É como se ele estivesse apertando o citoplasma para formar uma célula e formar outra, para que essas células possam se dividir, ok? Então, mais uma função dos microfilamentos, citocinese, e a outra que a gente viu é a ciclose. Pessoal, outro conjunto de fibras de proteínas que forma o citoesqueleto é os microtúbulos. O que vai ser os microtúbulos, gente? É isso aqui. É como se fosse aqui, ó, um tubo oco, tá? E ele é formado o quê? Por heterodímeros de tubulina. A tubulina vai ser a proteína que forma a parede do microtúbulo. Então, ó, todas essas bolinhas aqui é a tubulina. A rosinha aqui, a roxinha, é a alfa-tubulina.
E essa aqui, marronzinha, é a beta-tubulina. Então, o que que vai ser os microtúbulos, gente? Vai ser um tubo oco formado pelas proteínas tubulinas, tá ok? O que que acontece? Essas proteínas aqui, tubulinas, elas podem ser acrescentadas aqui, tá? Nos microtúbulos, ou também elas podem sair. Se elas forem acrescentadas, o tamanho do microtúbulo aumenta. E se elas forem retiradas do microtúbulo, o tamanho do microtúbulo diminui. E qual vai ser a função dos microtúbulos? Gente, muito simples também. Eles servem de trilhos, tá? Como assim trilhos? Então, é como se fosse lá o trilho do trem e o trem passando pelo trilho, correto? Então, o trilho vai ser um microtúbulo, tá? E o trem passando nesse trilho seria as organelas, seriam as vesículas, tá bem? E como que ocorre esse transporte de organelas pelo o microtúbulo? Ocorre através de proteínas cinesinas, tá? Elas atuam gastando energia. O que que vai ser as proteínas cinesinas, gente? Vai ser uma proteína que ela vai se deslizar pelo microtúbulo e ela vai carregar alguma partícula com ela, fazendo o transporte. Tá? Então, por isso que o microtubo ele serve como se fosse um trilho, porque a cinesina ela vai estar andando pelo microtúbulo, transportando uma vesícula, uma organela, de uma parte da célula para outra. Outra função dos microtúbulos também, ele vai atuar no fuso mitótico, que a gente vai atuar também na formação de cílios e flagelos e também na formação de centríolos, que também vamos ver. Vamos ver agora como a cinesina ela atua. Então, gente, isso aqui é cinesina, tá? Essa daqui andando. Esse bonequinho andando é a proteína cinesina. Aqui a gente vai ter um microtúbulo e a cinesina andando em cima do microtúbulo. E aqui ela está transportando uma organela, uma vesícula, pelo microtúbulo. Então, essa vai ser a função do microtúbulo. Ele vai servir de trilho para a cinesina poder andar sobre ele, transportando alguma organela ou alguma vesícula. Tá ok, pessoal? Facinho, facinho. Outra função dos microtúbulos, gente. Formar o fuso mitótico. O que que acontece? Durante a divisão celular, um cromossomo ele tem que ser separado do outro. Vai um cromossomo para uma célula e vai um cromossomo para outra célula. Tudo bem, gente? A gente vai ver em próximas aulas como que ocorre esse fuso mitótico mais detalhadamente. Mas agora vocês precisam saber disso. Aqui, gente, esses fiozinhos aqui e esses fiozinhos aqui é o microtúbulo. Então, qual é a função do microtúbulo no fuso mitótico? Ele vai ajudar a formar o fuso mitótico, ele forma o fuso mitótico. Então, esses microtúbulos aqui vão partir aqui, vão se prender aqui no cromossomo. E não lembra que eu falei? O microtúbulo é formado por que tipo de proteína? As tubulinas, ok? E essas tubulinas podem ser retiradas do microtúbulo. Quando elas são retiradas, o microtúbulo ele diminui de tamanho. E quando elas são acrescentadas no microtúbulo, o microtúbulo aumenta de tamanho. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Vai sair constantemente tubulinas do microtúbulo e vai entrar constantemente tubulinas no microtúbulo, fazendo com que ele se estique e se estreite, se estique e se estreite. E esse movimento do microtúbulo de se esticar e de se estreitar vai fazer com que o cromossomo ele se separe um do outro para que cada um vá para uma célula filha. Então, ó, durante a divisão, os cromossomos ficam presos ao fuso, tá? Aqui, esse aqui é o fuso mitótico, esses fios aqui, ó, fuso mitótico são esses fios. Então, os cromossomos vão ficar presos nesses fios, que são os microtúbulos, e formam o fuso mitótico. E o encurtamento e o alongamento dos microtúbulos separam os cromossomos para serem incluídos nas células filhas. Simples, gente, muito fácil. Outra função do microtúbulo, então, vai ser o quê? Formar o fuso mitótico, auxiliando na separação dos cromossomos. Facinho, facinho, pessoal. Outra função dos microtúbulos também, gente, é formar os centríolos. O que são centríolos, gente? Centríolos são esses tubos aqui, como se fossem canos, gente. Finjam que é um cano, tá? E o que acontece? Ó,
Cada bastãozinho desse, pessoal, é um microtúbulo. E o centríolos vai ser formado como? O centríolos vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os centríolos vai ter 9 grupos de microtúbulos e cada grupo desse tem 3 microtúbulos. Então, eu tenho 3 microtúbulos aqui formando um grupo. Tenho 3 microtúbulos aqui formando um grupo. E quando eu tenho 9 grupos desses microtúbulos, eu formo os centríolos. Então, aqui, os centríolos são cilindros formados por 9 grupos de microtúbulos, ó, 9 grupos de microtúbulos, e cada grupo desse tem 3 microtúbulos cada. Tá ok? Eles são presentes em uma região do citoplasma, tá? Próxima ao núcleo. Essa região, gente, ela é chamada de centro celular ou centrosomo. É nessa região que eles são encontrados aos pares, formando um ângulo reto. Então aqui, pessoal, muito simples. Isso aqui, ó, é o fuso mitótico que eu expliquei. Então aqui a gente vai ter os centríolos, ó, eles são formados aos pares, ó. Eu tenho um e tenho dois. Aqui eu tenho mais um e aqui eu tenho outro. E aqui vão ser os polos da célula. Ele vai estar num polo e aqui no outro polo, tá? O que acontece? Uma função do centríolo, gente, vai ser ajudar na formação do fuso mitótico. E aqui eu vou ter o áster. Gente, o que é o áster? O áster, ó, vai ser o conjunto de microtúbulos. Todos esses bastãozinhos aqui parecendo espaguete cru são microtúbulos. E esses microtúbulos aqui, esse conjunto de microtúbulos chamado de áster, vai estar em volta dos centríolos. Então a função dos centríolos é ajudar na formação do fuso mitótico. Eles vão estar numa região lá perto do núcleo, que a gente chama de, ó, centrosomo ou centro celular. Tá, pessoal? Então, muito fácil, facinho, facinho. Então, presente nos polos das células durante a divisão celular e organizados dentro do áster aqui. Eles vão estar dentro do áster. Dentro desse conjunto aqui de microtúbulos, a gente encontra os centríolos. Só que, pessoal, muito importante, a gente não encontra centríolos nas plantas, tá? As plantas, para fazer a divisão celular delas, não precisa de centríolos, tá? O que acontece? A divisão celular nas plantas vai ocorrer numa região rica em microtúbulos. Então, vai ter uma região lá da célula da planta rica nesses fios de microtúbulos, de onde vai ocorrer o fuso mitótico. Então, função do centríolo, gente, ajudar na formação do fuso mitótico junto com os microtúbulos. Tá bom, pessoal? O que vão ser os cílios e flagelos, gente? Os cílios e flagelos são estruturas que a gente encontra em algas, protozoários, algumas células animais como espermatozoide. E qual vai ser a função dos cílios e flagelos? Simples, gente, duas funções. Fazer a célula se locomover e ajudar na captura de alimentos, tá? Outra função muito importante dos cílios, gente. Nos cílios, a gente encontra cílios no nosso trato respiratório. A gente tem vários cílios no trato respiratório e esses cílios se movimentam como se fosse uma vassoura. Eles se movimentam como se estivesse varrendo partículas do nosso trato respiratório, do nosso canal respiratório, lá na traqueia. É como se ele repelisse partículas, como se ele repelisse poeiras, como se ele estivesse varrendo mesmo a nossa traqueia, expulsando poeiras. Então, uma função dos cílios. Ajudar na movimentação das células, né, como alguns protozoários são ricos em cílios, e eles também são encontrados na nossa traqueia, ao longo do nosso trato respiratório, servindo como uma vassoura, varrendo partículas. E qual é a diferença entre os cílios e flagelos? Gente, basicamente a diferença é que nos cílios eles vão ser numerosos, as células vai ter muito cílio recobrindo a superfície dela, e os cílios eles são mais curtos. E os flagelos, pessoal, eles são em menor número, geralmente 1, 2 flagelos, 3, algumas células.
tá? E eles são maiores, são mais compridos. Essa é a diferença. E a semelhança dele, gente, é que ambos são formados por microtúbulos. Então, mais uma função dos microtúbulos. Formam cílios e flagelos. A estrutura dos cílios e flagelos, gente. Tanto os cílios quanto os flagelos têm uma estrutura muito semelhante. E é muito fácil aqui, gente. Ele vai ter um corpo basal. O corpo basal, gente, é a base. É a base do cílio do flagelo. É onde ele se insere na célula. É onde ele se insere na membrana da célula, tá? O axonema, gente, vai ser o corpo do cílio do flagelo, tá? Vai ser a parte móvel dele. O axonema é a parte do cílio do flagelo que se move, tá? Que bate fazendo um movimento para a célula poder se locomover ou então para poder capturar um alimento. E, como já falei, ó, os cílios e o flagelo são formados por microtúbulos, tá, gente? Então, mais uma função dos microtúbulos, formar cílios e formar flagelo. E aqui, ó, os cílios e flagelos, eles têm 8 pares de microtúbulos em volta e um par central, ó. 8 pares de microtúbulos, ó, um microtúbulo e outro formando um par. São 8 pares e um par central, tá beleza, gente? Então aqui, ó, corpo basal é a base, onde ele se insere. O axonema é a parte da cauda de cílios ou de flagelos que se contrai, tá? E se move e é formada por 8 pares de microtúbulos, tá? E um par central, ou seja, 9 no total. E pessoal, como que ocorre o movimento dos cílios? O que vai acontecer, ó? Aqui eu tenho um microtúbulo fazendo par com outro microtúbulo, correto, gente? O que vai acontecer? Vai vir uma proteína chamada dineína e ela vai se ligar nesses microtúbulos. Pessoal, lembra quando a gente era criancinha? Quando a nossa mãe lavava o chão com sabão em pó? Que a gente ficava nadando no chão, indo para frente, dando impulso indo para frente, ou então um impulso indo para trás? O chão ficava escorregadio, não é, gente? Então é basicamente a mesma coisa que a proteína dineína ela vai fazer. Ela vai se ligar nesses microtúbulos, tá? Usando energia, ela vai gastar energia, fazendo com que um microtúbulo ele deslize sobre outro microtúbulo, tá, pessoal? Fazendo esse deslizamento. É como se um microtúbulo fosse o chão com sabão em pó e o outro microtúbulo fosse a gente, escorregando pelo chão. Então é assim que a proteína de ineína ela vai trabalhar. Ela vai fazer com que um microtúbulo deslize sobre o outro microtúbulo, fazendo com que os cílios eles se movimentem. Tá ok, pessoal? Tá, e muito importante, gente. Os flagelos, eles são diferentes nos procariotas e nos eucariotas, tá? Nos eucariotas, na gente, vai ser formado por microtúbulos. E nos procariotas, como as bactérias, por exemplo, não vai ter microtúbulo. Vão ser proteínas e lipídios que formam, tá, os flagelos. Beleza, pessoal? Muito simples. E agora a gente vai ter outro conjunto de fibras que formam o citoesqueleto, os filamentos intermediários. O que são filamentos intermediários, gente? São cordas de proteínas. São fios de proteínas. Por exemplo, um filamento intermediário que a gente tem muito abundante é o filamento de queratina que a gente encontra na pele, tá? Então, a queratina é um filamento intermediário do citoesqueleto, tá? E qual vai ser a função desses filamentos intermediários? Gente, aumenta a resistência da célula a tensões. Por isso que a nossa pele tem muita queratina, tá? Tem muito filamento intermediário, porque a todo tempo a nossa pele ela tá sob tensões, né? A gente pode esbarrar em alguma coisa, a gente pode tomar um beliscão, por exemplo. Então a pele ela tem que ser rica em filamentos intermediários, que eles são muito resistentes a tensões, tá? Então, função do filamento intermediário, aumentar a resistência da célula a tensões, tá bom, gente? E a gente tem, por exemplo, nos desmossomos. A gente viu lá na aula de membrana plasmática sobre adesão celular, tá? Uma questão da FUVEST, gente, de vestibular da FUVEST. Vamos lá. Existe uma doença hereditária humana
em que o indivíduo é incapaz de produzir uma das proteínas que constituem os cílios e os flagelos. Essa doença traz problemas respiratórios e esterilidade masculina. Aí a pergunta: qual é a relação entre esses dois sinais clínicos e a ausência da proteína? Quais são os dois sinais clínicos, gente? Problemas respiratórios e esterilidade masculina. O homem é estéril, não consegue ter filhos. Tá? E qual vai ser a relação entre esses sinais clínicos e a falta dessa proteína? Então, na questão, ele fala que tem uma doença em que o indivíduo ele vai ter a falta de uma proteína que forma os cílios e os flagelos, tá? E por que que ele vai ser estéril e por que ele vai ter problemas respiratórios? Gente, simples. Por que que ele vai ter problema respiratório? Porque com a falta dessa proteína, ele não vai produzir cílios. Lembra que eu falei que no nosso trato respiratório, lá na traqueia, ele é rico em cílios, que é como se fosse uma vassoura que varre partículas para fora do sistema respiratório. Então, por isso que ele vai ter problemas respiratórios, porque ele não vai ter cílios no trato respiratório dele. Tá beleza, pessoal? E também ele vai ser estéril, porque a falta dessa proteína vai fazer o quê? Vai fazer com que o espermatozoide dele não tenha o flagelo para se locomover. Então, ele não consegue ter filhos porque o espermatozoide dele não consegue se locomover. Não tem o flagelo para poder fazer a movimentação. Lembra a função do flagelo? Fazer a movimentação da célula. Então, sem essa proteína, ele não vai ter flagelo lá no, no espermatozoide e ele vai ser estéril, tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, um slidezinho bem rápido para a gente finalizar a aula, que vocês estão vendo qual é a principal diferença entre os cílios e entre os flagelos. Como a gente está vendo aqui, o flagelo ele é mais longo e ele é menos numeroso, é só um flagelo, costuma ser um, dois ou três no máximo. E os cílios é todos esses pelinhos aqui em volta, tá? E eles são menores e mais numerosos e recobre todo o corpo do protozoário. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha de vocês aqui embaixo do vídeo. Inscreva-se nesse canal e ativem o sininho para que vocês possam ser notificados dos novos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus!